Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast semanal, né, pessoal? O nosso episódio número 29. Pô, Gui, ainda bem, estamos chegando ali nos 30, hein? Estamos chegando nos 30. A gente ficou, eu sou obrigado aqui a falar um pouquinho pro pessoal que a gente ficou um tempinho sem gravar o nosso podcast, né, por alguns fatores, e um deles, que acho que vocês já podem perceber, a minha voz não contribuiu muito bem no último mês, né, para realizar a nossa gravação. Agora que eu estou com a minha voz um pouco melhor, dá para perceber que não está 100%, mas ela está um pouco melhor. Me tornei um cara rouco, mas é isso aí, faz parte, né, do processo, da gripe, rinite, morar no sul do país com essa umidade, acho que faz parte do negócio, né? Bom, então estamos voltando hoje com o nosso podcast, episódio número 29, falar sobre marketing para negócios na área da saúde. Bom, o que eu posso falar, né, Gui, desse tema? É um tema que eu sou apaixonado, que eu mais gosto de falar, que eu atendo muitos clientes que me procuram, tanto empresas para falar sobre o assunto de marketing, quanto profissionais da área da saúde, que eu gosto de colocar e vender um produto que eu tenho, que é a consultoria para profissionais da área da saúde em marketing, né? Gestão de negócios e marketing, na verdade. E, cara, eu queria começar o episódio de hoje falando contigo e entendendo bem qual é a tua visão e o que o pessoal te traz assim de muita dor no entendimento do início do processo do marketing, né? Assim que tu me colocar um pouquinho da tua visão do que o pessoal te traz, assim, da dor que o pessoal te traz, eu quero pontuar algo bem importante do que eu enxergo num processo de marketing bem feito hoje para trazer paciente, né, para essa galera. Boa, boa. Sejam bem-vindos, né? Todo mundo está chegando aí. Se tiver alguém que está vendo pela primeira vez nosso podcast aí por hoje, como o Vini já falou, hoje é nosso episódio 29, então saiba que tem um monte de conteúdo bom para vocês aí dentro do YouTube, do Spotify, de todas as plataformas que a gente tem aí. Sejam bem-vindos. Deixa eu fazer uma breve apresentação minha então, né? Porque vai que tem alguém novo aí. Para quem não me conhece, meu nome é Guilherme Fattori e eu sou fisioterapeuta, também profissional da saúde, como você que está assistindo esse vídeo aí. E a ideia, né, o meu maior objetivo que eu tenho hoje de vida é servir esses profissionais da saúde que querem ter uma demanda infinita de pacientes, que querem aumentar a sua agenda de pacientes particulares e assim não só contribuir com a sua vida, mas com a vida dos outros também, principalmente utilizando o seu propósito, utilizando o seu porquê, a sua causa. E isso bate muito também porque a gente vai conversar hoje com relação a marketing na área da saúde, Vini. E, cara, para começar, assim, quando a gente fala de alguma coisa, seja marketing, seja venda, seja gestão, seja liderança, seja equipe, seja qualquer coisa, eu gosto de entender um pouquinho mais do o que tem por trás disso. Quando a gente fala marketing, o que é marketing, né? O que remete isso? Por que existe essa palavra? Por que existe esse conceito? Por quê? O porquê, para mim, é uma coisa que sempre me move, sempre me fascina nesse sentido, cara. E assim, se é uma coisa que eu aprendi com o marketing, é que o marketing tem uma função muito importante no quesito de fazer com que duas pessoas que precisavam se encontrassem. Na minha humilde opinião, se alguém perguntasse assim, Guilherme, cara, qual que é a definição de marketing para você? Cara, acho que várias definições seriam bem-vindas. Você aparecer para as pessoas, você mostrar o seu serviço para as pessoas, acho que várias definições estariam corretas. Mas, para mim, acho que a principal definição é o papel do marketing é unir duas almas que precisavam se encontrar. Então, tem alguém com alguma solução e tem alguém com algum problema. Então, o papel do marketing é unir essas duas pessoas. E aí vem o porquê que esse nosso podcast de hoje é tão importante. Porque eu conheço um monte de profissional que está com sua técnica apurada, que está com a sua clínica linda, que está com equipamentos novos comprados, mas o cara é ruim de marketing. E aí as pessoas não encontram você. Então, você pode ter a solução para dezenas de pessoas. Só que se você não tiver processo de marketing, que a gente vai conversar aqui ao longo desse podcast, do próximo também com isso, você corre o risco de fracassar. Você corre o risco de morrer na praia, de nem começar o jogo e já começar perdendo, tá bom? Então, presta atenção nesse episódio de hoje aqui. E se eu pudesse te dar uma primeira pincelada, é isso. Entenda que o papel do marketing é unir duas pessoas que precisavam se encontrar. Quem tem a solução e quem tem o problema.
Perfeito, Gui, muito bom. Eu gosto de conversar com o Gui porque ele traduz exatamente a parte mais técnica, né? E deixa uma linguagem clara e objetiva para o pessoal. Eu gosto muito disso. E pegando esse gancho, pegando essa visão que tu trouxe, né, Gui, só rapidamente, no começo eu acabei não me apresentando também, então, só para mostrar um pouquinho aqui quem é o Vinícius, né, de onde veio. Bom, eu sou profissional da saúde também, como a grande maioria da nossa audiência. Eu sou fisioterapeuta, há 15 anos empreendedor na área da saúde e há 10 focado em gestão e de negócios na área da saúde. Então, há 10 anos parei de clinicar ou diminuí a minha parte clínica e aumentei a minha parte de consultoria, de ajudar colegas na área da saúde a perpetuarem e melhorarem seus negócios. Vamos lá. Cara, pegando esse gancho que tu trouxe para nós aí, a minha visão, né, e trazendo para o pessoal exatamente a dor desse pessoal, e o que aparece muito para mim é o seguinte: normalmente quando eu vou fechar uma parceria com algum cliente, ou vou atender alguém e começo a escutar o profissional falar, cara, 99% das pessoas que chegam até mim, elas chegam me trazendo que a solução que elas têm é uma excelente solução, é uma baita solução, é a melhor solução de todas, que o negócio deles é muito bom, que a clínica deles é uma clínica bem montada, limpa, bonita, qualidade, tem muita qualidade no atendimento, que eles fazem isso, que eles fazem aquilo, que eles fazem não sei o quê. Lindo, ótimo isso. Mas falta exatamente isso que tu falou, que como que eles conseguem transformar tudo isso que eles estão me passando em uma vitrine para o cliente ideal, para a audiência deles, para buscar e trazer esse cliente para dentro da clínica deles. E é exatamente isso que tu colocou muito bem, Gui, que nós temos um ponto central, e esse ponto central é responsável para trazer o serviço, né, para frente, na vitrine, e encontrar a outra alma que está precisando desse serviço, dessa solução, e unir os dois. É exatamente esse é o mistério de todo o marketing hoje, né? E na minha visão, hoje, isso é um processo, tá? E como um processo, tu precisa ou entender partes desse processo, entender como funciona esse processo, ou tu tem que tá associado com pessoas que entendam desse processo para eles trazerem clareza desse passo a passo. Seja numa mentoria, seja contratando um profissional, enfim, não tem muito como fugir disso. Aonde que eu quero chegar? Que neste processo, nesse processo de marketing, ele nada mais é do que um processo robusto de vendas, do qual tu é obrigado a jogar informação, conteúdo na internet, de preferência em algum momento rodar tráfego, ou seja, fazer algum tipo de investimento neste tráfego de conteúdo, seja no Google ou nas redes sociais. Quando eu falo rede social, estou me dirigindo especificamente Facebook e Instagram. Disto, fazer com que com esse conteúdo, este cliente, esse lead, esse interessado, engaje neste conteúdo e dê o próximo passo. De te chamar, seja no WhatsApp, preencher um formulário, enfim, dar este próximo passo. E ele se transforma em quê? Em uma oportunidade, da qual tu tem que trazer esta oportunidade para dentro da tua clínica, ou tu vai atender a domicílio, ou para dentro do teu consultório, e aí começa o processo de vendas, que é um segundo passo, uma segunda conversa, um próximo podcast. Mas entenderam? Ele faz parte de um processo. Então, o marketing ele não vende sozinho, ele faz parte de um processo de vendas. Perfeito, perfeito. Ficou claro isso? É importante o pessoal entender, olha, pegou também. É importante o pessoal entender, tá, essa segunda parte que você está falando, porque uma complementa a outra. E é um dos erros que a gente encontra muito mesmo. Então, assim, qual que é a maior queixa, né, que você me perguntou? O que o pessoal mais reclama? O pessoal me reclama 90% Gui, cara, eu preciso de mais pacientes, os pacientes não chegam. Isso é 90%.
tá? E os outros 10%? Em média ali, uma parte fala sobre equipe, outra parte costuma me falar, Gui, os pacientes chegam, mas eu não consigo fechar. Então, realmente, se você não tem um processo de venda posterior ao marketing, você também está fadado ao fracasso, tá? Como a gente vai falar de início, né? Pô, Gui, tá, legal. Então, eu não tenho um bom marketing, ou eu ainda não faço marketing, estou do zero, ou eu quero melhorar o meu marketing. E agora? Qual que é o primeiro passo que eu preciso entender? Qual que é a primeira coisa que eu preciso falar sobre marketing para negócios na área da saúde, para marketing para profissionais da saúde? Eu gosto sempre de trazer um primeiro passo, que é o passo de você ter clareza com quem que você está falando. Esse, para mim, eu acho que é o passo inicial, onde muitos profissionais da saúde acabam se equivocando. Existe uma vez, eu não sei se eu fui uma palestra ou um curso, eu não lembro, alguém falou isso e eu guardei isso na minha cabeça de uma forma que eu nunca mais esqueci. Eu peço para que você também reflita e pense sobre isso. Lembra sempre que você tem um negócio numa cidade, num estado, num país onde tem vários negócios. E aí, quanto mais focado você tiver em um público determinado, mais chances você tem de ficar conhecido pelo aquele público, pela aquela pessoa. Então, um dos maiores erros do marketing é, cara, eu tenho uma clínica de odontologia e vou fazer um marketing na cidade inteira. Chances são que o seu marketing não vai conseguir abranger todo mundo e chances são que muita gente desqualificado, que a gente chama, que não é o seu cliente ideal, vai te procurar. E aí você vai ficar perguntando para mim assim, Guilherme, mas cara, por que um monte de gente vem perguntando se eu atendo plano de saúde e eu não atendo plano de saúde? Um monte de gente vem perguntando se eu dou descontinho e eu não quero dar descontinho. Aonde que está o erro aí? Está faltando a clareza dentro do seu marketing. Então, o que eu aprendi nesse curso, nessa formação, eu quero trazer para vocês aqui? Eu quero que vocês façam conta. Né? Eu sei que profissional da saúde é mais de humanas, não de exatas, né? Mas eu quero que vocês façam conta. Em que sentido? Ó, vamos lá. A minha cidade, eu moro em Itatiba, no interior de São Paulo, tem 120 mil habitantes. Então, eu vou tirar aí 20 mil pessoas, só para ficar uma conta mais redonda, e vou deixar uma cidade com 100 mil habitantes. 100 mil habitantes. Se eu falar para 1% da cidade, para 1.000 pessoas, cara, desculpa, eu não consigo atender 1.000 pessoas de jeito nenhum. Quando eu tinha minha equipe, nós fazíamos 125 atendimentos particulares por semana. 125. Se eu falar para 1%, eu estou falando com 1.000. Não dá. Se eu falar com 0,5% da cidade, estou falando com 500 pessoas. Se eu falar com 0,1% da cidade, eu tenho 100 pessoas para falar. E aí eu tenho ainda agenda cheia, fila de espera por sei lá quanto tempo. Então entenda que quando você tem clareza de com quem você está falando, o seu marketing já começa mais assertivo. Então, com quem você está falando? É homem? É mulher? É classe baixa, classe média, classe alta? É criança? É adulto? É idoso? Aonde que eles estão? Qual plataforma que eles estão? Como que eles gostam de ser encontrados? Qual local físico eles estão? Qual local virtual eles estão? Então, eu acho que para você começar a ter assertividade no seu marketing, é você entender com quem que você está falando. Na minha humilde opinião, eu sei que o Vini pensa com relação a isso, mas se você errar aqui, você provavelmente errou em todo o seu marketing. Ah, mas eu faço tráfego pago e não dá certo. Você talvez está fazendo tráfego para a pessoa errada. Ah, mas eu fiz panfleto e não deu certo. Talvez você atenda num determinado momento, uma técnica, e está entregando panfleto para a pessoa errada. Então, você tem que, o primeiro passo para começar bem o marketing é com quem você está falando. Perfeito, Gui. Eu concordo 100% com essa análise, né? Na verdade, uma coisa que eu tenho muita clareza e que tu traz muito bem para todos os teus mentorados e para o pessoal que te acompanha é o posicionamento. Uhum. Então, acho que a primeira coisa que as pessoas têm que identificar, o profissional ou a empresa da área da saúde tem que identificar é o posicionamento. A partir do posicionamento, sai para quem eu vou falar, com quem eu vou me comunicar e quem que eu tenho que atingir. Porque tu entende que a forma que tu vai trazer essa clareza, trazer os benefícios ou a solução para o problema daquelas pessoas, fica mais claro, fica mais fácil de tu se comunicar com elas, né? E aí, um segundo momento, sem sombra de dúvidas, é tu entender para quem tu tá falando. Mas por que eu estou falando dessa forma, né? Que é mais importante, não é que seja mais importante, mas acho que um passo fundamental é tu entender o teu posicionamento e como um segundo passo para quem tu está falando. Porque o teu posicionamento é teu posicionamento. Tu vai definir isso. E aí tu te posiciona e cria os teus conteúdos através disso.
Agora, para tu entender quem realmente vai entender o que tu está falando, vai se identificar da forma que tu está te posicionando, é depois que tu roda teus criativos, roda um tráfego e vai fazer uma análise daqueles dados. Aí tu vai conseguir entender que, pô, eu tô conversando aqui e o meu posicionamento tá conversando muito mais com a galera da classe B do que da classe A, que eu pensava que eu ia vender mais fácil. Não, o pessoal da classe B está comprando melhor do que da classe A. Segundo, estou vendendo, tô conseguindo a maneira que eu me posicionei, eu estou conseguindo alcançar muito mais mulher do que homem. Estou conseguindo muito mais o pessoal de 40 a mais, 50 a mais. Aí, através da leitura dos dados, é que tu vai conseguir a entender e melhorar a forma que tu vai te comunicar com essa galera e entender E realmente ter a clareza, né, Vini? Ter ter essa clareza clareza. para quem tu vai atingir. Exatamente. Então, acho que o primeiro passo eu sempre chamo, cara, te posiciona. Aí, como que se posiciona? Aí eu vou te convidar, Gui, a trazer os teus exemplos, que eu adoro muito, gosto muito da forma que tu posiciona o pessoal. Primeira falha, né, que eu enxergo que, cara, 90% dos profissionais da saúde ou das empresas na área da saúde se posicionam. Se eu faço uma pergunta básica para eles, o que que tu vende? O que que tu trabalha? As pessoas respondem, eu sou dentista, eu vendo odonto, eu sou fisioterapeuta, eu vendo fisioterapia. Eu falo, isso não é posicionamento. Uhum. Já começou errado. Já começou errado. Já começou errado. Então, eu quero te convidar a trazer e melhorar e trazer essa clareza de exemplos que eu sei que tu faz isso muito bem. Gosto muito de acompanhar isso contigo. Tá, então, só para, pessoal, deixar um passo a passo, tá? Então, a gente está falando aqui sobre marketing para áreas da saúde. Gui, novamente, eu estou fazendo, eu já estou com uma agência, ou faço eu mesmo, ou tá, não importa. Você precisa ter esse conhecimento para você conseguir chegar no objetivo que você quer, de poder ter mais pacientes, ter mais dinheiro, ganhar mais, enfim. Se você errar no marketing, você provavelmente errou em tudo. Porque você pode até ter ali, né? Tem muita gente que fala, Guilherme, eu já tenho uma agenda. Hoje, por sinal, veio uma pessoa perguntando para mim, Guilherme, no story, lá na caixinha de story, Guilherme, eu tenho uma agenda boa, mas não consigo crescer mais. Quando a pessoa fala isso para mim, isso mostra que ela tem vários probleminhas ali. Ou ela está cobrando barato demais, então por isso que ela tem uma agenda cheia, mas ela não consegue crescer mais. Ou ela tem um problema ali com relação ao que ela vende, ou porque tem muita gente que vende antes, depois fica com a agenda cheia e não consegue vender mais porque já está com os horários bons. Ou também ela tem um problema de visão de estratégia de negócios para crescimento. Então ela está ali e ela não consegue enxergar uma saída maior. Então o marketing, pessoal, ele vai te alinhar para você construir tudo que vem pela frente depois. Tudo que vai te ajudar para construir depois, tá bom? Então, como o Vini falou, defina o seu posicionamento, defina com quem você está falando, como a gente falou como passo 1, posicionamento e com quem você está falando. Passo 1. Passo 2, legal, eu já defini meu posicionamento, já entendi como que eu vou me posicionar e já entendi com quem eu vou falar. O que eu vou falar? Isso é muito importante. E aí calha com a questão que o Vini levantou a bola para mim. Quando você vai falar para as pessoas, eu defendo muito a tese de você trabalhar com o marketing com propósito. O que é falar o marketing com propósito? O propósito é por que você acorda todo dia na cama? Por que você sai de casa para trabalhar? Então, por que você entende que as pessoas deveriam se conectar com você? Porque eu ajudo crianças com problemas respiratórios sei lá, viverem melhor, ter mais qualidade de vida. Esse é o seu porquê, esse é o seu propósito. É aí que as pessoas vão se conectar com você, não porque você é fisioterapeuta. Porque eu sou dentista e eu devolvo o sorriso para as pessoas através de próteses que eu faço. Esse é o seu propósito, esse é a sua causa, a sua bandeira. E é assim, é a partir daí que você deveria estar fazendo o seu marketing para trabalhar. E não falando, venha fazer uma consulta com o dentista. Eu sempre gosto de trabalhar com as pessoas no seguinte questão, de pensar no estado atual que elas estão, no estado desejado que elas querem, e entender como o seu serviço é um meio para levar do estado atual para o estado desejado. Então, vamos dizer que uma pessoa vai no médico com uma dor nas costas, tá bom? Então, ele tem dor nas costas, é o estado atual dele. Ele quer se livrar das dor nas costas, é o estado desejado dele. Quem vai levar ele daqui para lá? Vamos dizer que nesse caso é um médico, um ortopedista, mas poderia ser um massagista, um acupunturista, um fisioterapeuta, poderia ser vários profissionais, tá bom? Mas vamos dizer que um médico
vai tirar ele do estado com dor para o estado sem dor. Mas o médico em si, pessoal, ele só vai ser o meio para levar para o estado desejado. Se esse médico faz um marketing falando venha marcar consultas médicas, chances são que ele vai ficar na mesma prateleira que todo mundo. Ele não vai ter o destaque que ele gostaria de ter, ele não vai ser a referência que ele gostaria de ter. Agora, se ele se posiciona pelo estado desejado, pelo propósito que ele cura, que é tirar a dor das pessoas, ele vai ser um especialista em dor. Ele vai ser um especialista em prótese, ele vai ser um especialista em neuro, ele vai ser um especialista em respiratório, ele vai ser um especialista enfim, em alguma coisa. Quando você se posiciona pelo estado desejado das pessoas, pela solução que você entrega, você se torna um especialista em algo. Quando você se posiciona pelo meio, pela ferramenta que faz sair do estado atual e ir para o estado desejado, você se torna mais um somente. Então, você quer se destacar do mercado, a primeira coisa que você tem que fazer é parar de vender a ferramenta, que é a sua profissão. Parar de vender o meio. As pessoas não querem passar com o dentista. Dentista é chato. As pessoas não querem passar com físio. Físio é chato. Só que todo mundo quer ficar sem dor. Todo mundo quer ficar com o dente bonito. Ninguém quer passar com uma nutricionista. Ninguém quer fazer dieta, mas todo mundo quer ficar magro. Todo mundo quer ficar com uma performance alta. Então, entendam que você tem que vender o que as pessoas querem. Tá? E aí você vai usar a sua ferramenta para isso. Eu vendo mentorias profissionais de saúde. Só que se você perguntar para eles, ninguém vai chegar bem e falar assim, Guilherme, eu quero uma mentoria. Não. O que eles falam é, eu quero ter mais pacientes. Eu quero ter uma agenda cheia. Eu quero ganhar mais dinheiro. Então, meu posicionamento é por cima disso. E não pela mentoria. Vocês entendem essa diferença? E essa diferença vai fazer todo sentido para vocês se destacarem dentro do seu marketing ou não. Então, façam o marketing de vocês, entendendo o posicionamento que vocês têm, entendendo com quem vocês estão falando, não em cima da ferramenta que vocês têm ou da técnica que vocês usam, mas do estado desejado, do que o futuro que os clientes de vocês querem. Ele está querendo isso? É isso que você tem que mostrar, e não o que você tem na sua mão, porque é isso que ele quer. Ficou claro, Vini? Perfeito. É exatamente essa é a principal questão e que o pessoal sempre nos traz, né? E normalmente os profissionais da área da saúde cometem exatamente este erro, né? De, 99. de, de querer vender a ferramenta ao invés do estado desejado, da solução que o cara tá buscando, né? O profissional da área da saúde, ele tem a tendência de que, na verdade, não só o profissional da área da saúde, tá? A grande maioria das pessoas, independente do nicho, tem a tendência de achar que eu, como cliente, tenho a obrigação de entender a ferramenta que ele utiliza para alcançar o meu desejo. Cara, eu não tenho nenhuma obrigação, eu não tenho como saber disso. Eu tenho dor nas costas. O meu problema é, eu tenho dor nas costas. É isso que eu quero resolver, né? Tu tem a obrigação de me falar nas tuas postagens como resolver esse problema. Se é um fisioterapeuta com o método XYZ, não me interessa, eu só quero saber como que ele vai resolver esse problema. Se é um médico com o método XYZ, também não me interessa. Eu só quero que ele resolva o meu problema. Então, quando eu for para o Google buscar alguma solução, quando ele aparecer para mim nas minhas redes sociais, o que eu quero enxergar? A resolução do meu problema. Simples assim. Direto e reto. Eu vejo, nossa, cara, eu cansei de ver e eu ficava com dó, de verdade, a palavra é dó, de profissionais da saúde, como eles gastam dinheiro. Hoje em dia é bem menos, né? Mas há pouco tempo atrás tinha muita revista e o pessoal fazia muita propaganda em revista. E aí o pessoal ia lá e colocava clínica odontológica, sei lá, sorriso perfeito, marque uma consulta. Cara, isso para mim é rasgar dinheiro. Isso é rasgar dinheiro. Mas, Guilherme, eu já tive resultado fazendo anúncio de revista. Você tem. Você poderia ter muito mais se você colocasse lá, clínica sorriso perfeito, especialista em prótese para senhores que querem sorrir melhor, alguma coisa que vendendo o estado desejado que essa pessoa quer. E aí a pessoa que vai olhar e fala, caramba, meu pai está precisando disso. Caramba, meu avô está precisando disso. Caramba, eu estou precisando disso. Então agora você sabe o que essa clínica sorriso perfeito realmente faz. E não é só mais uma clínica. Olha, uma clínica dentista aqui, daí passa clínica dentes brancos. Olha que legal, clínica odontológica, Joãozinho, não sei do que. Cara, é só mais um. Então, você quer se destacar no seu marketing? Você quer que realmente o seu marketing seja notado? Para de fazer igual a todo mundo. E aí a melhor forma de você fazer isso é você se posicionando pelo seu propósito. O que você tem de solução aí?
E por que que isso é tão forte? Porque, vou dar um exemplo, desde 2019, eu me posiciono na internet como ajudo os profissionais da saúde a terem uma demanda infinita de pacientes. Esse é o meu posicionamento. Se amanhã o Joãozinho lançar um curso dele e falar, olha, eu ajudo as pessoas a terem pacientes infinitos, cara, não vai falar, cara, esse cara está copiando o Guilherme. Porque o Guilherme já falou isso faz tempo. Então, mesmo que você tenha a concorrência vai te ajudar. Porque o seu posicionamento, o seu propósito vai tornar você único. As pessoas que usarem para fazer parecidos com você, elas vão te ajudar para fazer o seu marketing para você. Então, entenda que você precisa se posicionar pela solução que você tem na sua cidade, porque isso vai deixar que você se torne único e não ser mais um. Esse que é o grande ponto. Quando você consegue que o seu marketing transforme você em único e não em mais um, aí, cara... Exatamente. Não, e uma coisa também que tem que deixar bem claro, assim, né, que eu vejo também que o pessoal acaba cometendo muito esse erro, chegam para mim dizendo que marketing não funciona porque já fizeram marketing. E uma coisa que, cara, agora, 100% das pessoas que eu conversei e que me chegaram com esta objeção, eu identifiquei, claro, na conversa, que eles não estavam fazendo marketing, que eles estavam fazendo eu gosto de falar, para diminuir mesmo a questão, um postzinho. E aí, naquele postzinho, de alguma forma, eles patrocinaram. Provavelmente clicando no botãozinho ali, azulzinho do impulsionar, ou contratando um profissional que eu tenho o maior respeito. Ele é essencial no processo de vendas, no processo de marketing, mas ele não faz o marketing sozinho, que se chama o social media. Né? Então, contratou o social media para resolver todos os problemas dele, pagou baratinho, porque tu tem uma visão que investindo pouco tu vai ter um retorno gigante, e não é essa a visão que tu tem que ter, tu tem que investir certo para ter um retorno certo. E o teu retorno, o teu resultado, ele é proporcional ao teu investimento financeiro e de dedicação de tempo para o teu negócio. Então não adianta tu investir pouco, seja de tempo ou dinheiro, e esperar um resultado acima da média, não tem como. Né? Então isso tem que estar muito claro na cabeça das pessoas. E aí, então eles não estavam fazendo marketing. E aí, rapidamente, uma conversa, eu já pontuei, já consigo pontuar 5 ações ali que o cara tem que fazer para modificar e enxergar realmente o que tem que ser feito para melhorar. Né, Gui? Eu acredito que contigo é a mesma coisa. É legal quando o pessoal pergunta para mim isso, Vini. Gui, cara, e aí? Eu já tentei fazer marketing, já tentei de tudo. A pergunta que eu faço é, o que é tentar de tudo para você? Me conta o que é tentar de tudo. Aí a pessoa, Vini, de verdade, se a pessoa for muito boa, ela me fala 5 coisas. E eu falo, cara, sabia que na minha mentoria eu ensino pelo menos 30 estratégias para captação de pacientes? Como assim 30? Mas eu já tentei 5. Eu falei, então, você está achando até agora de pouco que era tudo que você poderia tentar. Aí, não é, pessoal, não é. Deus fala isso na Bíblia, né? Meu povo padece por falta de conhecimento. Então, entenda que no processo de marketing tem muita coisa que você precisa fazer, tem muita coisa que você pode fazer. E isso vai depender, e até esse podcast é legal para trazer essa clareza para vocês, para permitir que vocês tenham essa clareza, de entender que cada estratégia vai depender do público que você está trabalhando, do momento que você tem, da cidade que você atua, de qual objetivo que você quer. Então, eu vou dar um exemplo bem simples, tá? Existem 3 tipos de público. O público quente, que é o público que te conhece, o público morno, que é um público que já ouviu falar de você, e um público frio, que ele nunca ouviu falar de você na vida. Então, para essas 3 pessoas, vamos dizer, quem te conhece, quem é seu cliente e quem não te conhece, para esses aí, só para esses já tem umas 3 estratégias diferentes para cada um desses públicos. Então, quando você me fala assim, olha, Guilherme, eu já tentei de tudo, mas o marketing não funciona, eu tendo a entender que você, infelizmente, está se fechando no seu intelecto. Você está, infelizmente, perdendo uma oportunidade de aprender mais e se desenvolver. Por quê? Gente, tem muitas possibilidades, tem muita coisa. O Vini a gente trabalha junto aqui com relação ao programa de mentorias, e a gente está sempre testando e validando estratégias novas, técnicas novas. Então, a gente
dificilmente vai falar, a gente já tentou de tudo, porque a gente está agora no processo, a gente está validando um funil de vendas. A gente vai passar aqui, vai tentar outro daqui a pouco vai se abrir outro e outro. Então, essa parte, né, de falar, cara, eu já tentei de tudo no marketing, pelo amor de Deus, não pergunte, não falem isso pra gente, porque você tende a tomar uma invertida, tá? Você tende a tomar aí uma rasteirinha no bom sentido, entendendo que esse processo de marketing, ele é contínuo e ele é um aprendizado constante, né, Vini? Exatamente, não. E como eu disse já, o marketing ele é um investimento, e ele é um investimento relativo ao tempo. Ou seja, a analogia que eu faço é a mesma coisa que entendam que o marketing é um processo que tu tem que fazer, que tu tem que executar, e ele precisa, ele hoje, né, no mercado, o que eu aplico é uma metodologia. E em cima dessa metodologia, ele tem começo, meio e não tem fim, porque ele está sempre se renovando, sempre em movimento. É mercado. O mercado sempre está em movimento. Dito isso, a analogia que eu trago é a mesma coisa que chegar um paciente, independente da sua área de atuação, e esse paciente, ele quer fazer um procedimento complexo, mas ele quer o resultado no tempo dele. Tipo, ó, eu quero isso aqui, eu quero fazer isso aqui, preciso que isso me traga um resultado que é complexo em, sei lá, 5 dias, 3 dias. Não existe isso. Tu vai olhar para ele, vai rir, vai dizer, não, só um pouquinho, meu amigo. Isso aqui que tu quer fazer é um procedimento complexo que necessita de tratamento, aplicação e recuperação. Enfim, e aí tu vai lá e vai pedir um tempo mínimo de recuperação para essa pessoa. Não adianta ele ficar te ligando todo dia, toda semana, querendo que aquele procedimento que ele fez tenha algum resultado, né? Essa é a analogia que eu trago. Então é uma coisa simples de tu entender. O marketing é a mesma coisa, ele é um processo, hoje existem metodologias no mercado, aqui eu aplico, ele sim tem resultado, mas necessita de um tempo para ter resposta. Sim. Não tem como ser diferente. E aí eu acho que vem um terceiro ponto, tá? Então a gente comentou aqui para pontuar vocês, para tentar ficar mais didático. No primeiro ponto, né, você trabalhar o seu posicionamento e a clareza com quem está falando. Um segundo ponto, entender que você tem que falar do seu propósito, vender esse estado desejado, esse futuro, e não a sua ferramenta. E um terceiro ponto que o Vini está levantando, que eu acho que é onde a gente entra aqui, vamos dizer, na prática, é você ter que testar. Tá? Então, entenda que não existe, né, Gui, qual que é a melhor estratégia de marketing? Não existe a melhor estratégia de marketing. Existe, como eu falei, o seu momento, o que você precisa, o que nesse primeiro momento é onde você está precisando gastar mais energia. Então, vamos lá, você já tem pacientes, só que você está no momento de mudança, então você não é mais você sozinho, você vai começar a ser uma equipe. Então, o seu marketing, nesse momento, ele tem uma função de educacional, de educação com a sua audiência, né, com o seu público, de eles entenderem que agora não é mais o Dr. Guilherme Fattori, é a equipe do Guilherme Fattori. Então, nos próximos, 3 meses, 6 meses, o seu marketing vai estar focado em ensinar as pessoas que talvez eles vão chegar lá e não vai ser mais o Guilherme Fattori que vai estar atendendo, e vai ser a equipe do Guilherme Fattori. Então, aquele marketing seu, ele vai existir para isso. Você acabou de se formar e você quer entrar no mercado de trabalho, você vai fazer um marketing diferente desse outro exemplo primeiro que eu falei. Então, como que você vai saber o que é o certo, o que é o errado, o que vai dar certo, o que não vai? Você vai testar. Tá? Então, eu posso, por exemplo, nesse primeiro exemplo de eu vou sair de ser sozinho para ter uma equipe, eu posso começar fazendo vídeos. Só que eu posso ver que o vídeo não está tendo um bom engajamento. Aí eu posso começar a fazer matérias de jornal e pode ser que melhore meu engajamento. Eu posso ver que eu posso fazer entrevistas na rádio, que eu posso dar palestras pessoalmente, que eu posso fazer reels na internet. Enfim, eu não tenho como, né? A gente não tem como saber qual vai ser o método que vai entregar o melhor resultado para você no seu marketing. Mas eu posso falar que se você não testar muito, você não vai ter resultado nenhum. Se você não entender que o jogo vai ganhar com quem tem essa casca de testar e continuar testando, testar e continuar procurando, você não vai chegar. Hoje eu estava, né, eu falei até na nossa imersão presencial, eu fiquei grato por isso, né? Já passou mais de 100 pessoas
dentro da mentoria. Hoje tem 75 membros ativos dentro da mentoria, praticamente, tá bom? Só que assim, tá assim porque eu comecei em 2019. Então é difícil eu falar para você assim, olha, você vai abrir hoje um curso digital e você vai conseguir hoje muita gente. Pode, você pode, e desejo sucesso para você. Mas foi muito teste, e até hoje tem muito teste, tá? Então, se o primeiro pilar é posicionamento e clareza, o segundo é vender o seu propósito, o terceiro seria, pelo menos no meu modo de ver, marketing para negócio, é testar. Tem esse conceito Exato. que você vai testar. Vai testar, e é um processo de testes infinitos. Não, é exatamente isso. Não, aí é bem provável que tu necessite aí de conhecimento e, obviamente, equipe, né, para fazer esses testes. Mas sim, não existe no marketing. O marketing não é, ele não existe uma regra, né? Não existe uma receita de bolo. No marketing, assim como na área da saúde, como é que eu vou dizer? Não existe uma regra, ele não tem um conceito que é 100% certeza que o que tu aplicar aqui vai dar certo. Não existe isso. E mais uma coisa, às vezes não, sempre é muito posicionamento do profissional. Se eu pegar uma estratégia e vou aplicar num médico ortopedista na cidade de São Paulo, que tem um consultório ali nos Jardins, se eu pegar um concorrente dele, médico, ortopedista, na cidade de Jardins, que eles fazem o mesmo, tem a mesma solução para os mesmos tipos de clientes, se eu pegar a mesma estratégia para um que deu certo, aplicar no outro, pode ser que dê errado. O que eu estou querendo dizer? É o posicionamento que ele vai da pessoa, a forma que ele vai se comunicar e quem é o público que ele vai conseguir atingir. Então, não existe essa regra. E isso é muito claro no marketing, ou seja, é teste. Através do teste, olhar a métrica, tu vai tomar as tuas ações em cima desses problemas que vão aparecer, ou algo que está dando certo, tu continua, tu perpetua aquilo ali, né? E uma coisa que sempre me perguntam, né? Tá, tudo bem, a gente deu aqui um passo a passo. E nessa montagem de conteúdo, por onde eu começo? Qual é o primeiro passo para montar conteúdo? Cara, tem uma dica valiosa, e acho que agora já está um momento para dar uma dica valiosa, né, Gui? Já pode. Já pode dar uma dica valiosa. É o seguinte, aí é uma questão muito de percepção, tá? Mas hoje, se tu for começar no marketing e vai montar conteúdo, monta conteúdo, depois que tu tem esse passo a passo, baseado no estado desejável daquela pessoa. Aonde aquela pessoa, o que aquela pessoa quer alcançar. Começa por aí. Eu acho que é a melhor forma, é a forma mais fácil de tu vender. Porque é isso? Por que eu estou falando isso? Porque no marketing e na vendas existe um funil. E nesse funil existem pessoas que estão fora do funil e tu tem que trazer para dentro do funil com conteúdo, trazendo clareza. Tem pessoas que já estão nesse funil, só estão procurando pessoas que digam para ele, olha, eu faço isso. Ele já está ali, ele já É o está. caso do Google, por exemplo. Né? O É o Google é caso do isso. Google. O Google é isso. Google é isso. O cara vai ali e vai escrever o problema dele. Se tu tem um conteúdo lá dentro, seja no YouTube, seja um link que vai para tua página e lá tu fala sobre, tem um texto que fala desse problema que essa pessoa está procurando, cara, tu já está com meio caminho andado. Só de fazer isso, tu já vai dar um up no teu marketing absurdo. E são processos simples de tu fazer. Tu não precisa nem de uma grande equipe. Só precisa de alguém que te instrua. Perfeito. Tu entende? E isso é fácil e tu já dá um salto gigantesco e com certeza vai sair, vai fugir um pouquinho dos planos de saúde. Tá? Porque realmente essa estratégia não tem erro. Então, o que eu estou querendo te dizer? Tu tem o teu posicionamento, tu sabe que o teu público tem um problema e o que tu tem que fazer do teu conteúdo? Simplesmente mostrar, falar para eles que tu tem a solução para daquele problema, daquele estado desejável dele. Ou seja, tem dor nas costas. O que é o estado desejável dele? Eliminar a dor nas costas. Não ter mais dor nas costas. Só tem que ter um conteúdo explicando para ele a tua capacidade de eliminar aquela dor nas costas. Ponto. Simples assim. E aonde tu vai botar esse conteúdo? A plataforma que tu escolher. Mas eu
te indico começar pelo Google. Por quê? Porque quem está procurando essa solução no funil é o cara que está escrevendo lá no Google. Ele vai escrever lá no Google. Eu moro em Porto Alegre, na Zona Sul, e vou escrever no Google agora. Como eliminar minhas dores nas costas. Principais procedimentos para eliminar a dor nas costas. Ou como não ter mais dor nas costas. Entendeu? E aí, tu tendo um bom site, bem pontuado ali no Google, cara, e um texto lá dentro, né, que explique isso, já está com o teu primeiro passo dado. O Vini sabe, nós já fizemos aqui tem um podcast, dá uma procurada aí, não tem lembro qual episódio, mas tem um podcast que a gente trouxe a Elaine falava exatamente sobre tráfego pago, tá? E houve uma polêmica aqui, nós abrimos uma polêmica. Eu já não acho o Google tão bom assim como o Vini. Eu sou mais hashtag redes sociais, tá? Depois a gente vai conversar melhor sobre isso, mas eu não tiro nem um pouco a razão do Vini no sentido que o Google é uma incrível estratégia, tá bom? Mas eu, particularmente, estou falando aqui exatamente para coçar vocês aqui que estão vendo nossa audiência e vocês instigar e testar os dois por conta própria, tá? Eu gosto muito de fazer esse exato momento que o Vini falou, só que nas redes sociais, tá bom? Nas redes sociais onde você tem o seu público. E só para colocar uma cerejinha, até porque a gente está finalizando aqui o nosso podcast de hoje, só para colocar uma cerejinha nisso que o Vini falou agora, eu entendo que toda venda acontece por reconhecimento e não por convencimento. Tá? Eu acho que essa frase é uma frase que você deveria anotar aí e olhar para ela com certa frequência quando você vai pensar no seu marketing. A venda ela sempre vai acontecer por reconhecimento e não por convencimento. Então, se eu reconheço que o Vini tem a solução para o meu problema, eu vou lá e compro dele. Se eu reconheço que o João tem a solução para o meu problema, eu vou lá e compro dele. Eu não preciso ficar convencendo ele. Compra do meu que é mais barato. Compra do meu que é melhor. Compra do meu... Cara, você tem a solução? Tenho. Quanto é? É esse, tá aqui. Tá? Tudo que o dinheiro compra é barato, pessoal. Então não tem essa de, cara, meu consulta é cara, minha consulta é barata. Você tem a solução para o que eu tenho ou não? Tá? O Vini vende consultorias de 20 mil reais. Eu vendo mentorias de 5 mil, 7 mil reais. Então, não é o X da questão qual é o valor que você cobra a sua consulta. O X do valor é as pessoas estão reconhecendo que você tem a solução ao problema dela, que se ela não reconhecer, meu amigo, você pode cobrar 20 reais sua consulta que não vai ter gente. Perfeito, é exatamente isso. E só para trazer mais clareza do que eu estava falando, né? É bem um ponto de partida, tá? O que eu estava colocando. Nem entrei no mérito de o que é melhor ou pior, ou por onde começar. Mas é o teu ponto de partida sem muito trabalho. É o cara que tu já tem um site, tu já tem um blog, por exemplo, hoje, cara, a maioria dos profissionais que eu falo tem um site, tem um blog lá dentro, mas nem usam aquilo ali. Mas é simplesmente escreve um texto lá dentro que fale da solução, o estado desejado do teu cliente, e tu ranqueia isso no Google. Que qualquer... É o mínimo que você tem que fazer. É o mínimo que tem que fazer, exatamente. É o mínimo do mínimo. É o mínimo. E aí, Vini, acho que no episódio 2, a gente vai falar até para tiçar o pessoal no bom sentido. Tá, Guilherme, legal. Eu executei os primeiros passos. Legal, Vini. Eu coloquei em prática aquilo que vocês falaram. E agora? E aí, acho que no episódio 2 a gente vem exatamente para falar para o pessoal e faço um apelo de vocês não perderem esse episódio 2. Tá, e agora? Como que eu faço para não só potencializar, mas analisar o que está acontecendo agora? Exatamente. É entender que vai chegar um momento que quando tu inicia o teu marketing, principalmente o tráfego, tu vai olhar para aqueles números ali e vai dizer, pô, e agora? O que eu tenho que fazer? Qual é o meu próximo passo? Bom, a partir daqui tu entender o que está acontecendo para tu tomar uma iniciativa baseado naquilo ali que tu está vendo. E aí a gente vai trazer aqui alguns pontos que acho que vai trazer um pouco mais de clareza para o pessoal. Só para o pessoal identificar, hoje é o episódio número 29 do nosso podcast, com o tema Marketing para Negócios na Área da Saúde, episódio 1. Perfeito, parte 1. E o próximo é o episódio 30 do nosso podcast. Episódio festivo, hein? Exatamente, episódio festivo. Marketing para Negócios na Área da Saúde, episódio 2. Só para trazer essa clareza. E para finalizar, pessoal, eu quero deixar um apelo para vocês aqui, tá? Com relação a esse nosso tema do nosso podcast de hoje. Eu sei que tem uma galera que assiste
e não só assiste no sentido de gastar tempo, mas assiste no sentido de colocar em prática. Se eu pudesse dar uma dica para você, tá bom? Para a gente finalizar aqui hoje, eu acho que essa dica vai valer muito, muito, muito para a sua carreira. Para de fazer cursos técnicos e comece a estudar marketing. Para de fazer especialização em ortopedia, especialização em neuro, especialização em pediatria, especialização em ortopedia, especialização em sei lá o quê, e comece a estudar marketing. E eu não estou falando isso para você porque eu não acho que você deveria tecnicamente melhorar. Não é isso. Mas se o técnico, presta atenção no que eu vou falar aqui agora. No mercado de trabalho, não é o melhor profissional tecnicamente que vai ganhar o jogo. E sim é o profissional que entende mais sobre os negócios. Eu estou cansado de ver pessoas com notas altas, primeira pessoa que passou na Unicamp, passou em qualquer faculdade grande, mas está trabalhando numa clínica para o outro. Né? Bill Gates tem uma frase que é muito famosa que fala: eu não estudei em Harvard, mas quem estudou em Harvard trabalha para mim. E por que isso é importante? Porque se você não entende de negócios, você pode ser um leão da sua técnica, mas você vai trabalhar para alguém. Então, se você tem esse desejo de trabalhar para alguém, show, continua aí estudando parte tecnicamente. Só que se você quer realmente crescer, para um pouco de fazer pós-graduação nisso, especialização naquilo. Cara, você já se formou. O mínimo que você deveria fazer é saber tratar o paciente que você trabalha. Mas tem coisas para aprender, sempre vai ter. Só que isso, pelo menos você sabe um pouco. Em marketing, que você não sabe nada. E sobre negócio, que você não sabe nada. Tá? Então, um apelo que eu vou fazer para você nesse podcast falando sobre marketing aqui para um pouco de estudar essa parte técnica da saúde e comece a estudar sobre negócios. Depois, lá no futuro, você volta a me agradecer, tá bom? Exatamente, pegando o gancho aqui do Gui, concordo 100% contigo. Não quer dizer que não é importante, obviamente, tu estar preparado tecnicamente, mas o mais importante é o teu cliente, ele não compra de ti a tua parte técnica, ele compra a resolução do problema dela. É claro que tu tem que estar preparado, isso aí, né, é meio óbvio, meio básico. Pô, se eu sou médico, se eu quero trabalhar com ortopedia, eu tenho que me especializar nisso, vou para esse lado, vou me preparar para atender melhor o meu cliente. Mas entenda que para você crescer, não, hoje em dia, meu amigo, não só tem uma maneira, é entender de negócio. É entender como que o marketing vai trabalhar para te trazer mais paciente, mais cliente. Porque se você não é um figurão desta área, não está no mercado há muito tempo, eu tenho certeza absoluta que o plano de saúde está te sugando e te fazendo trabalhar muito mais do que tu tem necessidade, na real. A real é essa. Então, eu tenho certeza absoluta que o teu próximo passo é, sim, entender cada vez mais sobre gestão de negócios e marketing na área da saúde. É isso. Tá entregue, Vini. Recado dado, tá entregue. Valeu, galera. Até a semana que vem. Agora a gente vai voltar com certeza aí a milhão. Então não vamos mais falhar, a não ser que a nossa voz falhe. Mas eu acredito que cada vez mais a gente vai estar aqui melhorando o Gogó, né, Gui? E é isso, pessoal. Conta com a gente. Como sempre, se você conhece alguém que vai se beneficiar na área da saúde com o nosso conteúdo, por favor, indica o nosso conteúdo, pega o link aqui, manda para essa pessoa. Eu tenho certeza que você vai estar ajudando um colega de vocês e, obviamente, ajudando mais do que um colega, ajudando o mercado da área da saúde a crescer. E, na minha cabeça, é um mercado que se eleva, todo mundo que está inserido nele eleva junto. Então, vem com a gente. Tamo junto. Comenta aí, curta aí, que depois a gente dá uma olhadinha sempre nos comentários que vocês fazem aí, tá? Comente qualquer coisa aí. Isso ajuda o nosso algoritmo a mostrar para mais pessoas. Comenta aí, foi legal, foi chato, o Vini tá rouco, o Guilherme cabelo lambido, enfim. Coloca qualquer coisa aí, mas coloca nos comentários aí que sempre ajuda a gente, nosso algoritmo aí também. Perfeito. É isso aí, galera. Obrigado, então. Qualquer coisa também a gente fica à disposição no nosso Instagram e é só nos chamar. Valeu, pessoal. Valeu, Gui.